Para quem achou que o vídeo de ontem mostrando como Luciano Ayan possivelmente é o elo de toda a nova esquerda com a velha esquerda, o centrão, o establishment, prepara que o vídeo de hoje tá pesado. Sabe quando você tem aquele sentimento que tá faltando alguma coisa? É isso que eu comecei a sentir depois que eu fiz aquele vídeo, porque eu achei tinha que ter algo a mais. Sabe? Tava, beleza, ali já estava muito claro, muita coisa pra mim, pelo menos assim, que merece ser investigada, merece ser questionada, mas algo me dizia, não para, continua pesquisando. E eu acho que esse vídeo aqui vai ser longo. Ai, gente, Olavo tem razão. Eu quero falar isso de agora, porque ele vai aparecer nesse vídeo aqui. Quando Olavo aparecer, vocês vão falar, realmente, Olavo tem razão. E a gente vai começar aqui falando um pouquinho da Vaza Jato. O que foi a Vaza Jato? A Vaza Jato foi um dos vários ataques contra o governo. Não contra Bolsonaro, contra o governo, porque isso tentou desencadear uma coisa contra Moro, contra Deltan, que no caso são os procuradores. Moro, ela é ministro, que ataca a Lava Jato, que é uma operação contra os corruptos. Em teoria, ajuda muita gente da esquerda, ajuda a gente que tá para ser julgado e por aí vai. Então, temos a Vaza Jato. Foi um problema que tivemos esse ano. E vamos começar daqui. Eu vou ler de novo a matéria de ontem, que precisa para fazer sentido. Isso aqui foi uma reportagem do UOL, que é uma abrindo aspas aqui, né? Isso aqui, quer dizer, foi uma matéria que foi assim do pessoal que saiu da MBL, por aí vai, e eles estão falando assim meio que como era a movimentação interna do MBL. E diz assim, ó: quando o MBL tretava com alguém, por exemplo, Rodrigo Maia, o Ayan chegava com a ordem do dia. Naquele dia, ele queria que a gente buscasse qualquer coisa útil para publicar contra o Rodrigo Maia. E não precisava ser nada comprovado. Aí passava algum tempo, às vezes eram dias ou horas, e o MBL fazia as pazes com Maia. Então ele pedia para cessar os ataques, afirma ao UOL, o editor do Jornal Livre. Então, eles têm alguém que eles até criam inimizade, depois tem um cessar-fogo e ficamos amiguinhos. Pra quem não sabe, o Ayan, ele já procurou briguinha com Glenn, o Verdivaldo, em 2016. Uma matéria aqui do Medium que diz assim, ó: blogueiro do PSDB ataca jornalista norte-americano. O blogueiro Luciano Ayan, conhecido por seus textões replicados em páginas anti-Dilma, ganha vida criticando políticos de esquerda, mas desta vez resolveu apelar para o jornalista norte-americano Glenn Greenwald e seu marido Davi Miranda. E o MBL, o que fez? O MBL também já publicou matérias contra o Glenn, né? Óbvio. A maldade de Glenn não tem limites, que foi aí uma reportagem do antagonista que diz aí, ó: desmontando a nova farsa do Glenn. Beleza, o pessoal tá atacando o Glenn, né? Só que aqui essa matéria diz: você primeiro ataca, depois você faz as pazes. Se lembra do caso Augusto Nunes, que teve um problema entre Augusto e Glenn? Olha o que o Holliday falou. Augusto Nunes manchou sua carreira impecável com um erro desnecessário contra um Glenn. Aí vem o Luciano Ayan. Augusto Nunes foi Tigrão contra Glenn e Tchutchuca contra os Mavis. Aí vem Renan dos Santos. Não há como comemorar a agressão iniciada por Augusto Nunes ao Glenn. Quem o faz normaliza a ideia de violência política. Tempos estranhos. Comemorávamos a reação fria de Arthur Moledo Duval às agressões de esquerda. Hoje a direita celebra porrada em adversário. E o Arthur, né, falou: a violência nunca é o caminho para mostrar a hipocrisia de seu adversário. Faltou inteligência emocional ao Augusto Nunes. Você primeiro ataca, depois você faz as pazes. E aqui, vamos ver aqui uma reportagem do Renova Mídia. Glenn Greenwald afaga o movimento Brasil Livre. E eles continuam lá, né? De acordo com a matéria do Cataca Livre, né? Tipo assim, teve um evento publicado, evento que foi proposto para a edição do MBL, mas lê aqui o início, né? Para fazer sentido. Quanto aos ataques do MBL, exageramos e pedimos desculpas, afirmou Holliday durante debate elogiado por Glenn Greenwald. Glenn elogiando o MBL. O militante norte-americano, editor e cofundador do Intercept, ficou satisfeito em ver o MBL participando de um debate na sede do Catraca Livre.
alinhado ao espectro político da esquerda. De acordo com a matéria do Catraca Livre, o evento foi proposto pela direção do MBL, que queria demonstrar ser possível discordar civilizadamente. E aí você vê, né, que Green também twitta, fala assim, ó, vale a pena assistir a discussão, tem lá um pessoal, ele faz o tweet ali, ó, MBL condena Crivella pela censura, livros com tema LGBT. Então você tá vendo, né? Começa a coisa, depois entram as pazes. Exatamente o comportamento que o ex-líder do MBL acusou que era o modus operandi do Ayan. Ayan, que desde 2014 é amiguinho do pessoal do MBL, segundo falas do Renan Santos. E aqui continuamos. Outra questão que tivemos esse ano, né? A reportagem da Cruzoé, os blogueiros de crachá, que serviu de base para a CPMI das fake news para tentar silenciar, né, amordaçar, censurar a direita. Que foi uma reportagem feita com a ajuda do Ayan. O Ayan ajudou aí em muita coisa. Teve uma participação na matéria do Felipe Moura Brasil. Sabe o que é interessante disso daqui? Um Twitter de Felipe Moura Brasil de 2012. Estou no Mídia Sem Máscara, com o clubinho dos sócio-ditadores, mais o soneto de estudante sério lido por Olavo de Carvalho. Ou seja, ele publicava, né, alguns artigos nesse site. Mídia Sem Máscara, um site que o Olavo também participava e tudo mais. Aí sabe o que é interessante também? Esse site Mídia Sem Máscara, ele saiu do ar, tiveram vários problemas lá, o Olavo explicou que saiu do ar, foi uma sacanagem que fizeram com o Olavo. Mas aqui um outro post de 2012 também, do blog do Conde Lopé, quem sabe aí, quem tá vendo aí o Conde, né, os novos posicionamentos do Conde. O Conde diz assim, ó, resposta a Luciano Ayan. Luciano Ayan, colega do Mídia Sem Máscara e blogueiro. Opa, pera aí. Felipe Moura Brasil, Luciano Ayan, no mesmo veículo assim, os dois postavam artigos. Óbvio, um monte de gente posta artigo no site. Mas será que eles tinham alguma relação um pouco maior, menor? Será que eles chegaram a se conhecer já nesse período em 2012? Ou será que eles só conheceram esse ano, quando o Felipe lançou essa matéria dos blogueiros de Carachá? Interessante isso, né? Outra matéria aqui do Folha Blogs, que você vê aqui, ó, de 1º de abril de 2014, que aqui nos comentários, uma menina, quer dizer, a menina não, um cara, né, rival, possivelmente é um cara, ele posta um comentário aqui que é um texto do Ayan, ó, por Luciano Ayan, Mídia Sem Máscara. Ou seja, o site de Mídia Sem Máscara está fora do ar, mas a gente está vendo aqui que o próprio Felipe Moura Brasil fala que ele estava no Mídia Sem Máscara, e o Conde fala que o Luciano Ayan era do Mídia Sem Máscara, e esse cara também fala que o Luciano Ayan era do Mídia Sem Máscara. Interessante, né? Essas relações. Muito interessante. E sabe o que é mais interessante também? Um post de 2013. Uma avaliação, um review sobre o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O Ismael, ele postou, em teoria, aqui, né, a resenha por Luciano Ayan. E vamos ler aqui, já que começa aqui do final. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, já que no penúltimo parágrafo, se diferencia de várias compilações lançadas no mercado, principalmente por causa da organização feita por Felipe Moura Brasil. Felipe, que contribui para o Mídia Sem Máscara e possui o interessantíssimo blog do PIN, aparentemente teve uma epifania. Se os textos de Olavo de Carvalho são tão importantes para a criação de uma consciência a respeito do abominável estágio da vida intelectual, por que não selecioná-los em forma de coletânea e organizá-los de maneira a entregar um produto final que transcende tudo aquilo que esperamos de uma mera coletânea? Esta organização é o aspecto fundamental do livro, ou seja, tecendo elogios a Felipe Moura Brasil. E esse review é maior. Fala mais coisa e por aí vai. E o Luciano Ayan também, né, postou aqui no Twitter nesse ano que fala: Felipe Moura Brasil tem feito um dos mais corajosos trabalhos da era recente ao bater de frente com os Mavis. Lembrando que a convocação do Ayan, né, para a CPMI trata ele assim como um cara que questão assim, de manipulação de informação e coisas assim. Então vocês percebem, quem viu o vídeo de ontem tá vendo que Ayan é um cara assim bem engraçado, né? Engraçado, Luciano Ayan. E aqui mais outra coisa.
Vocês veem aí, né? A Ian tá com o Felipe Moura Brasil, a Vaza Jato, uma amizadezinha ali. E aqui a gente teve o evento do dia 26 de maio. Quem lembra das manifestações? Essa manifestação deu tanta dor de cabeça. Essa manifestação serviu para depois que o lobotomizado que fugiu do YouTube e voltou com a cicatriz na cabeça, que se declarou inimigo de todo mundo. Ele utilizou aí na questão da lava-toga para falar que todo mundo pediu e o que não parece era inimigo dele. Mas vocês se lembram que essa manifestação, que na verdade desde o início era sobre a reforma da Previdência, pacote de crime, tinha lava-toga, tinha MP. Mas vocês se lembram que nessa época o MBL era contra? Vocês se lembram disso? Que o MBL era contra? E vocês percebem que uma manifestação dessa, do dia 26, era contra o establishment? Ia atacar o establishment? E esse é um ponto muito importante. O establishment iria sofrer? E aqui uma matéria do BR Político, equipe BR Político, né? Putz, esqueci o site agora, mas lá tem até a foto da Vera Trapalhões. Mas enfim, olha o que diz um pedaço dessa matéria. O Movimento Brasil Livre não apoia o protesto programado para o dia 26 de maio por grupos bolsonaristas. A convocatória é contra o Congresso e a favor de pautas radicais. A julgar pelas hashtags como artigo 142 já e o povo vai invadir o Congresso. Abre aspas. Obviamente, tais pautas antirrepublicanas não são compartilhadas pelo MBL. E pelo bem das reformas e do país, ficaremos de fora deste ato. Justifica o grupo. Vocês se lembram que o MBL tentou gerar essa narrativa, falando que a gente estava querendo autoritarismo, fechar o Congresso, fechar o STF, por aí vai, sendo gente antidemocrático? Aí o Renova Mídia traz outra matéria. MBL critica protestos convocados. Renan Santos, coordenador nacional do MBL, disse que o movimento, abre aspas, nunca se aliará a grupos que não respeitem o Estado democrático de direito. Peço que assistam até o vídeo Raio-X da Educação e vejam quem é que usa esses termos. Vejam quem da esquerdona mesmo usa esse termo. Abre aspas de novo. Não andamos com golpistas. Olavo e os seus destruíram o governo Bolsonaro. Agora querem destruir a direita e o Brasil. Acrescentou. E eles lançaram na época até uma nota. Isso aí eu tirei esse print aí do Instagram deles, que fala aí, ó. Entre as hashtags divulgadas estão artigo 142 já, o povo vai invadir o Congresso, blá blá blá. Na época isso caiu por terra. Foi só narrativa, sabe? Só balela. E agora a gente chega na cereja do bolo. O impeachment da Dilma. Impeachment da Dilma. E para isso a gente vai ter que ouvir Olavo. Vamos ouvir aqui Olavo. Olavinho, vem com a gente aqui. Prestem bastante atenção mesmo. A gente vai ouvir aqui só 1 minuto de Olavo. 1 minuto, mas preste atenção em cada palavra, porque isso agora é a cereja do vídeo. Nós podemos dar por pressuposto que a opinião das massas nessas duas manifestações era contra todo o esquema comum petista que tomou conta do país, contra todo ele. Né? E o impeachment seria um aspecto disso. Logo em seguida, aparece uma segunda versão do impeachment. É o impeachment como substituto do conjunto de medidas. Ou seja, não falamos em fechar o São Paulo, não falamos em fechar o PT, não falamos em botar o Lula na cadeia. Nos concentramos no impeachment, vamos no livrar da Dilma. Bom, já é uma versão diminuída, evidentemente. Tendo-se em conta que a eleição na qual a dona Dilma se elegeu foi feita pela Smart Matic, tendo só 23 pessoas tendo acesso à contagem de voto, então sendo, obviamente, uma eleição sem transparência, uma eleição 100% inválida sobre qualquer aspecto que você examine. Né? Então, aí você já tem um segundo divisor no sentido do impeachment. Para algumas pessoas, o impeachment é um primeiro passo para você invalidar tudo e eleger um novo governo. Poxa, pausa agora não, esse pedaço aqui é o mais importante. Ok, vai vir propaganda? Não. Para outras pessoas, o impeachment é exatamente o contrário. Né? É uma maneira de se livrar de uma coisa muito incômoda, inepta, tá certo? E não fazer nada mais. Então, o impeachment é para derrubar o sistema ou para consolidá-lo? Eu digo, bom, depende de quais são os agentes que estão em jogo. Não é isso? Você vê aqui. Pausar aqui agora. Pronto. Então, galera.
Vocês ouviram o que o Olavo falou, né? Vocês se lembram de 2015? Foi todo mundo pra rua, tava todo mundo insatisfeito com tudo. Não era só com a Dilma, tava todo mundo com raiva de tudo. E Olavo falou: o impeachment serve para duas coisas. Serve para articular, né, uma queda em todo o sistema, ou para você pegar, sacrificar um bode expiatório e todo mundo ficar de boa. E aí? E para você saber isso, você tem que saber qual é o grupo que está fazendo isso. O grupo está a favor do Estado ou a favor da... Quer dizer, está contra o Estado ou a favor da perpetuação do Estado. E aqui vamos ler as notícias da época. Quem estava envolvido no impeachment? Petição do MBL por impeachment tem apoio tímido. A matéria de 28 de maio de 2015 do Estadão. Brasília. Pouco mais de um mês depois de sair de São Paulo caminhando, representante do movimento Brasil Livre, o MBL, um dos grupos que lideraram as manifestações contra Dilma Rousseff, entregaram ontem ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, uma petição pedindo impeachment da petista. Ou seja, o MBL foi lá articular o impeachment. Outra reportagem do Reacionário. A articulação do MBL com políticos foi feita às claras, por ocasião do lançamento do Comitê Pró-Impeachment, sem a junção de forças dos movimentos, incluindo todos os movimentos aí, né? Junto com parlamentares, o impeachment não teria prosperado. Talvez venha daí a bronca do UOL e a Folha, e aí continuam. E aqui eu vou ler o que eu falei lá no início, né? Aqui é fala do Renan. Esses blogs sempre foram do Ayan. A gente tem uma relação de amigo de muito tempo, de 2014. Ele tinha nossa rede à disposição para divulgar o site de notícias dele. É óbvio que rolou. Pô, foca nisso, aqui. Mas o controle editorial era todo dele. E aqui, a gente vai chegar agora aqui para vocês entenderem o que é que esse vídeo aqui basicamente todo se trata. Começa com Olavo. Chegamos agora, tem 17 minutos, mas vai valer a pena. Vocês se lembram que ontem falei sobre Ayan, sobre toda a articulação que ele tem, esse poder de tentar manipular, sabe, criar fatos, criar discussões e por aí vai? O que aconteceu em 2015? O povo tava com tanta raiva, o MBL falou: galera, eu sei que vocês estão com raiva, pera aí, vou pegar a raiva de vocês, vou colocar aqui debaixo do braço, podem ir pra casa, eu vou caminhar até Brasília, vou bater um papo ali com os políticos e a gente vai tirar a Dilma. E salvou todo mundo. O que é que aconteceu além da Dilma ser empichada? E vamos ler aqui uns textos, umas frases aqui que eu encontrei na Opinião do Sábio, algumas frases de Olavo, que tem aqui umas coisas, ó. Tirar a Dilma? E de que serve isso? Depois que, só para dar um exemplo, milhares de tipos como Luciano Ayan, Pirola, Sakamoto e Tutti Quanti já viraram formadores de opinião. Quem pode acreditar que a mera destruição de um cadáver vai recolocar o Brasil nos eixos? A degradação mental e moral do país já foi fundo demais. A esta altura, o impeachment da Dilma é só sacrifício inócuo de um bode expiatório. Vocês já se esqueceram do ministro da Educação do FHC, Paulo Renato, que quando os estudantes brasileiros tiraram o último lugar no teste do PISA, disse que poderia ter sido pior. Isso foi uns 13 anos atrás. E aí continua: submeter Dilma a impeachment é salvar no ato a Smartmatic, o TOEFL, o STF, o STE e o STF inteiros. Todo brasileiro consciente e patriota luta pela cassação dos mandatos, não pelo impeachment. Graças ao PSDB, ao MBL e similares, o Brasil trocou uma revolução libertadora por um tubo de xilocaína. Luciano Ayan é o Dr. Pirola do jornalismo. Sua missão é confundir, falsificar, macaquear, distorcer, desnortear e fazer-se de gostosão, nada mais. Em março de 2015, a escolha era esta: ou derrubávamos o estamento burocrático e criávamos uma democracia de verdade, ou perdíamos que ele derrubasse a Dilma por nós, no caso o estamento burocrático, e continuasse lá em cima todo pimpão. O MBL foi criado para que esta última alternativa prevalecesse e tudo indica que vai conseguir.
Olha o que o Olavo falou, que o MBL foi criado para fazer com que o establishment continuasse lá. E parece que vai acontecer isso mesmo. E o que é que está acontecendo hoje em pleno governo Jair Messias Bolsonaro? Olhem a dificuldade de articulação, de governabilidade que Bolsonaro vem tendo. E aí eu pergunto para vocês, será que todo esse movimento de pró-impeachment, que você vê que tem até a Janaina Pascoal, que vocês estão vendo aí o comportamento de Janaina Pascoal nas redes, será que tudo isso daí pode ter sido uma armação envolvendo o MBL, envolvendo a IAN, envolvendo o PSDB e o pessoal tudo aí vai? Será que por causa disso daí que esse impeachment realmente foi um golpe, mas não um golpe como a esquerda quer falar? O impeachment foi um golpe contra o povo, porque a gente tinha a faca e o queijo na mão. Já tinha gente acampado em Brasília, o pessoal já tinha até cercado o Congresso, fazendo cordão humano, sem violência, sem nada. E todo mundo voltou para casa, o gigante dormiu, se lembra? O gigante acordou, blá blá blá. E aí, velho? E aí, o que é que a gente pode falar disso? Será que na verdade foi um golpe contra o povo? Será que Luciano Ayan tem um certo respaldo hoje de Lobão, Gentili, por aí vai? Porque talvez ele possa ter participado disso daí. Ele salvou o establishment e talvez aí o pessoal falou, não, esse cara aí talvez tenha uma ideia boa. Será que ele tem essa capacidade? Será que ele teve essa capacidade de pensar num plano tão mirabolante? Mas ficam as questões aí. Imagine o que poderiam ter tido. Mas não, vamos salvar todo mundo. O que é que realmente aconteceu no Brasil, sabe? Olha assim, quantas pessoas realmente vêm sendo presas pela Lava Jato. Olha o que o STF vem fazendo. Olha o que o STF falou ali. Olha o que o Olavo falou. Ó. Submeter a Dilma impeachment é salvar no ato. A Smartmatic, que Bolsonaro falou tanto na última eleição. O Toffoli, o STE e o STF inteiros. Vocês estão vendo o que Olavo falou? Olavo tem razão, meu povo. Isso aqui não é de hoje. Olavo já tá falando isso daí há anos. Há anos. Ai. E continuando aqui, só para falar uma coisa aqui que não é sobre impeachment, uma matéria aqui de 2017 do Constantino, que diz assim, ó, que a Folha de São Paulo faz ataque desonesto ao MBL e Kim Kataguiri rebate. E aí fala um monte de coisa, né? E diz assim, ó, a reportagem identificou lideranças do movimento nos protestos nomeados para cargos. Cargos também em Porto Alegre, Goiânia, Caxias do Sul e São José dos Campos. Os indicados têm perfil jovem e de início na carreira política. Ou seja, tá falando assim, que membros do MBL ganharam carguinhos, foram nomeados para carguinhos, isso em 2017. Consta apenas uma breve menção da resposta de Kim Kataguiri, de que as indicações não são políticas, e sim técnicas. Mas o líder do movimento conversou com o jornalista em questão e gravou a conversa. Fica claro que houve uma explicação detalhada de cada caso, o que foi omitido da reportagem, que rebateu então o ataque desonesto da Folha por meio de um vídeo. Esse vídeo é ele falando que o pessoal foi nomeado porque o pessoal é técnico, tem habilidade, por aí vai, não é uma questão de politicagem, de carguinho e por aí vai. Vocês assim, vocês estão vendo o que é o MBL? Vocês estão vendo as relações que o MBL tem com o PSDB, com o Cetrão, com o DEM, sabe? Vocês estão vendo o quanto o MBL gosta do poder, de estar dentro do governo. E aí o Ayan, que muita gente trata como maluco, como doido, que só fala besteira e por aí vai, o Renan fala que desde 2014 são amigos. Vamos falar assim em termos práticos, olha o tamanho do MBL. Olhem as receitas do MBL. O MBL tem um deputado federal que pauta muita coisa, pauta mídia às vezes. Tem um deputado estadual que também pauta mídia, o Arthur. Tem um Holliday, que também já pautou mídia. Tinha o Gabriel Monteiro, mas que saiu, a gente não sabe aí realmente se saiu ou não, o que é que vai acontecer. Mas vocês percebem assim, resultados práticos, aonde o MBL já chegou, já tem gente dentro do Congresso Federal. O cara que foi pra lá pra frente falou que ia ser o presidente da Câmara, o Kim Kataguiri. Ninguém chamou ele assim tão de maluco nem nada, o pessoal deu até trela. Kim Kataguiri, que na eleição do ano passado falou que entre Alckmin e Bolsonaro, ele era Alckmin. Procurem na internet. Kim Kataguiri, que falou que Bolsonaro nota o quê? Nota 4, nota 5, nota 6. Mas o Rodrigo Maia é nota 8, 8,5. Vocês estão entendendo, gente?
Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O que é que vem acontecendo? Como esse pessoal tá todo mundo assim intercalado com um projeto, com um plano. E sabe por que as coisas não estão tão ruins? Por causa desse homem. Este homem é o erro. Bolsonaro é um erro. Ninguém do establishment, sabe? Ninguém do MBL, aí por aí vai. Ninguém achava que Bolsonaro chegaria em 2018 como ele chegou. Com o povo inteiro o apoiando por onde quer que ele passasse. Bolsonaro foi um erro de cálculo. Se não fosse Bolsonaro, as eleições eram deles. É capaz de ser Kim Kataguiri presidente do Brasil. O Arthur, bom, eu falei, Renan Santos, quem sabe? Vocês entendem isso? Bolsonaro foi um erro de percurso. Eles não calculavam a presença de Bolsonaro. A crescente que Bolsonaro teve, a popularidade que Bolsonaro ganhou. Velho, Bolsonaro salvou o país. Já que a gente perdeu aquela chance em 2015, porque usaram Dilma de bode expiatório, Bolsonaro chegou em 2016 e falou, não, serei eu. Quem é que seria se não fosse Bolsonaro? Olha as opções. Dória, Geraldo Alckmin, João Amoedo, Henrique Meirelles, o próprio Temer, Rodrigo Maia. Quem seria o presidente? Então, gente, pra quem achou que esse vídeo assim ficou meio coisa, talvez é porque você não assistiu o vídeo ontem. E quem assistiu os 2 vídeos ontem ainda acha assim que ainda tá faltando alguma coisa, assiste a playlist Dossiês. Desde o primeiro vídeo, até que seja um assunto assim como, por exemplo, o plano para derrubar Moro, que você fala, isso aqui não tem nada a ver. Só que quando você começa a assistir vídeo a vídeo, você começa a entender o que é que está acontecendo. Todo esse plano para derrubar o governo. Então fico por aqui e se perguntem, mais uma vez, será que o impeachment realmente foi algo completamente planejado? Até como aquela série da Netflix, né? Lá do Padilha, lá, não lembro o nome da série, que ele mostra lá aquela cena, né? O pessoal se organizando, sabe? A trama para derrubar Dilma. Será que realmente não era uma trama de propósito para o centrão, né? Essa centro-esquerda, PSDBista chegar ao poder? Fico por aqui, forte abraço e com certeza nos veremos em breve de novo.